Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Este é o jornal das 19 horas. Bem-vindo e vamos às notícias. O conceituado Sheikh Suleiman Fonseca, que recentemente completou 1000 lições de hadiths gravados, classificou esse ato como sendo um ato de responsabilidade acrescida pelo fato das palavras por eles preferidas pertencerem a única e exclusivamente ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O autor da proeza foi mais longe e afirmou que, olhando para trás, consegue visualizar um grande fardo pelo receio que existe em acrescentar algo nas palavras que o profeta de Allah não tenha proferido. Este apontamento vamos acompanhar com mais incidências daqui a pouco. Para já, a Organização da Mulher Moçambicana comemorou esta quarta-feira o 49º aniversário da sua fundação na cidade de Nampula. As celebrações da data foram caracterizadas por mensagem de solidariedade para com as famílias que sofreram os efeitos nefastos do ciclone Gombe, que atravessou algumas regiões da província, deixando bem patente um rastro de dor, destruição e sofrimento. A praça da Organização da Mulher Moçambicana na cidade de Nampula revestiu-se de cores e capulanas coloridas de mulheres que não quiseram perder a oportunidade de participar nas celebrações dos 49 anos de criação da sua organização. A secretária provincial daquela agremiação de massas, que falava depois da habitual cerimônia de posição de coroa de flores, direcionou o seu discurso na solidariedade para com as famílias que muito recentemente sofreram com os efeitos de ciclone tropical Gombe, que fustigou algumas regiões da província de Nampula. É um sentimento que nós temos como mãe, como irmã, tia, avó, porque neste momento que tivemos essa tempestade de ciclone tropical Gombe, e sabemos que a nossa família, em particular aqui na província de Nampula, quase metade dos distritos não há transição, não há via de acesso, as nossas famílias estão no relento, não sabem o que comer, não sabem onde dormir, não sabem nada. Então, o papel da mulher como mãe, neste momento, estamos a abrir a janela, estamos a apelar toda a mulher da província de Nampula para retomarmos esforço e prestarmos atenção a essas nossas mães. No secretariado abrimos uma janela para contribuirmos, irmos solidar esta nossa família. Leoneta Ribeiro frisou que a sua organização vai continuar a lançar mensagens de sensibilização com vista à participação ativa das mulheres na luta contra os obstáculos que retraem o desenvolvimento socioeconômico do país. A mulher é capaz de fazer algo igualmente aquele trabalho que faz o homem. Houve um reconhecimento e o camarada presidente, que a memória dele descansa em paz, Samora Moisés Machene, reconheceu esse papel da mulher na luta de libertação nacional. Com o universo de um pouco de menos de 100 mil membros, a Organização da Mulher Moçambicana em Nampula compromete-se em continuar a disseminar mensagens de sensibilização para o cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19, numa altura em que a pandemia tem tendências de abrandar no país. O secretário da Organização Nacional dos Professores de Moçambique procedeu à entrega esta quarta-feira de um donativo destinado a apoiar os professores da província de Nampula que ficaram afetados pela passagem do ciclone tropical Ana, que em finais de janeiro passado fustigou esta região do país. O donativo constituído de 150 sacos de arroz de 10 kg, igual quantidade de farinha de milho, 5 caixas de óleo alimentar, 10 de sabão, igual quantidade de embalagens de açúcar e 5 fardos de roupa usada, foi disponibilizado por parceiros de cooperação internacional que prontamente responderam ao pedido de apoio destinado a minimizar o sofrimento dos membros da agremiação. O secretário-geral da organização, que procedeu à entrega simbólica do donativo, reconheceu não ser suficiente para ajudar a ultrapassar as dificuldades que os colegas professores passaram a enfrentar depois da passagem daquela intempérie. Nós, como Secretariado Nacional Executivo, portanto, sentimos bastante esse sofrimento imposto pela natureza. Então, estendemos a mão alguns parceiros que colaboram conosco, tanto sindicatos
dos outros países deste mundo, e foi ouvida a nossa palavra e houve este gesto de solidariedade. Estamos a falar para todos os colegas do país inteiro e, sobretudo, aqueles que foram vítimas tanto dessa calamidade natural. Partilhamos essa dor e estamos com eles, a razão da nossa presença aqui em Nampula. O secretário provincial da ONP em Nampula agradeceu o gesto e comprometeu-se a encaminhar o apoio a todos os membros da agremiação que ainda hoje se ressentam dos efeitos nefastos da passagem da tempestade tropical Ana. Nós, como professores da província de Nampula, estamos a sofrer essas intempéries e com este socorro do Secretariado Nacional, através dos parceiros internacionais, nós agradecemos e garantimos que estes produtos vão chegar ao destinatário. Estamos a falar de colegas que sofreram do ciclone Ana e alguns colegas que sofreram agora nesta situação de ciclone Combi. Qual é o apelo que fica a nível da província? Ao nível da província, dizer que temos que continuar a fazer solidariedade, tal como fizemos daquela vez que entregamos algum material aos colegas de Cabo Delgado. Importa referir que antes da província de Nampula, idêntico gesto foi manifestado na vizinha província da Zambésia, onde cerca de 2.045 professores afetados pela tempestade tropical Ana ficaram desprovidos de alimentos e viram suas habitações destruídas. O governo do distrito de Nampula diz estar apreensivo com a falta de colaboração das autoridades autárquicas na procura de soluções para dar vazão aos problemas que apoquentam aos municípios da urbe. O administrador de Nampula reagiu à volta das queixas apresentadas ao governo pelos moradores do bairro do Moaivir, relacionadas sobretudo com o deficiente saneamento do meio e o estado deplorável das vias de acesso que ligam as zonas de cimento e as regiões de expansão da cidade. A nossa função é de não deixarmos que a nossa população passe mal. Por isso, estou a dizer, são atribuições do Conselho Municipal, que temos que respeitar as atribuições, mas nós, como governo, vamos falar com o Conselho Municipal, porque nós chegamos lá, ouvimos, para saber o que é que pode fazer o Conselho Municipal, ou por outro, o que é que podemos fazer em conjunto para beneficiar a população. Nampula consta da lista dos distritos que nos dias 11 e 12 do mês corrente sofreram os efeitos devastadores do ciclone Gombe, mas Tarcísio afirma que o seu executivo não está de mãos cruzadas. A retirada das famílias das zonas consideradas de maior risco virou palavra de ordem. É que muitas das vezes as nossas populações não sentem que há uma parte que eles devem fazer, que é de construir daquilo que nós estamos a dizer, que devem construir de uma forma sustentável. É de dizer quando sai daqui da zona ribeirinha para aquele espaço, mas volta e meia volta e faz do Estado uma ATM, faz um ATM de construção, faz um ATM de aprovisionamento de medicamentos, faz um ATM de provisionamento de outros materiais, o que não pode ser. As autoridades comunitárias de Mutotop, Muquash, Canlonga e Piloto foram as mais afetadas pela tempestade. Embora reconhecendo a sua gravidade, as autoridades autárquicas ainda não se pronunciaram acerca desta situação. Agora sim, buscamos, peço que Brissel destaque a abertura deste jornal, o conceituado Sheikh Suleiman Fonseca, que recentemente completou 1000 lições de hadiths gravados, classificou a lição como sendo um ato de responsabilidade acrescida pelo fato das palavras por ele proferidas pertencerem a única e exclusivamente ao profeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. O autor da proeza foi mais longe e afirmou que, olhando para trás, consegue visualizar um grande fardo pelo receio que existe em acrescentar algo nas palavras que o profeta de Allah não tenha proferido. O conceituado cheque falava esta quarta-feira em entrevista telefónica a partir da capital do país, Maputo, frisou que na mesma perspectiva, quando se tenta dar um passo para frente, cresce o medo e a necessidade de acrescentar algo que não tenha relevância nas palavras do profeta de Allah. Antes de mais, eu olho para essas 1000 lições como uma responsabilidade acrescida, porque não são palavras de Suleiman, não são palavras de qualquer um, são palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, eu olho para trás e vejo um grande fardo, um grande peso, uma grande responsabilidade, porque pode o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, aquilo que
atribuir uma narração a mim, que algo que eu não tenha dito, que este procura o seu lugar no inferno. Portanto, há receio, há medo de em algum momento acrescentarmos alguma coisa que não tenha relevância ou que não seja aquilo que era o alcance e o propósito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, quanto mais nós tentamos dar um passo para frente, deparamos que a responsabilidade aumenta, o medo aumenta e é muita responsabilidade, Questionado sobre os objetivos que levaram a enverdar por tal desafio, o autor das consideradas lições de ouro respondeu nos moldes que se seguem. Em primeiro lugar, é uma forma de transmitir, conforme nós dizemos, uma gota do conhecimento da Allah subhanahu wa ta'ala, Deus como amana, como uma responsabilidade. E quando nós aprendemos, cada vez que nós vamos aprendendo, quando nós transmitimos, estamos a aprender. E muitas das vezes, o que nós falamos, eu me encontro também em situações que eu vejo que nem sequer eu pratico isso. É um momento que eu tenho a oportunidade de passar continuamente por ahadis e tentar, acima de tudo, pôr em prática, em primeiro lugar. Para mim, e na medida do possível, obviamente vamos tentando. E, ao mesmo tempo, temos a responsabilidade, como o profeta diz, desde o último sermão do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta chamou a atenção aos presentes, os que estão presentes devem transmitir essa mensagem que os que estão ausentes. Portanto, nós não estávamos presentes. Os que estavam presentes transmitiram a nós. E nós temos que transmitir aos outros. O cheque considerou que, acima de tudo, está a responsabilidade de fazer chegar às outras pessoas, tendo em consideração os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A baixa qualidade de áudio fez-se sentir deste pelo da reportagem e pedimos as nossas sinceras desculpas. Para já, o Movimento Democrático de Moçambique e a ação do Movimento Unido para a Salvação Integral dos partidos políticos de oposição em Nampula deploram aquilo que classificaram de insensibilidade do governo provincial face à assistência às famílias fortemente afetadas pela passagem do ciclone tropical Gombe nesta região do país. A posição foi manifestada esta terça-feira em conferências de imprensa separadas que serviram igualmente para a manifestação do gesto de solidariedade com as famílias que, em consequência da passagem da intempérie, viram as suas casas e campos de produção destruídos e, por via disso, necessitando de todo tipo de apoios. Então sentimos, de facto, a perda de vidas humanas, a destruição dos bens, da cultura, e estamos a prever que vamos ter um ano de fome. Aquilo que aconteceu com as culturas a nível da província e não só. E estamos a receber cada dia informações segundo as quais palhotas continuam a cair e na medida em que as chuvas continuam a cair também, vai aumentando esse sofrimento das pessoas. Infelizmente lamentamos a posição do governo, também não entendemos qual é o problema, porque aparece o secretário do Estado a dizer que a oposição não está a colaborar. Nós não recebemos nenhum convite do Estado, do governo, que nos chama a irmos colaborar em alguma coisa. Estávamos à espera que o governo nos solicitasse para darmos o nosso ponto de vista. O governo não diz nada. E estamos a encontrar um governo apático, um governo insensível. Estamos a ver helicópteros a sobrevoar, mas quem é? Para onde é que vai? Por que nós, como oposição, que também temos um papel, não somos chamados para darmos o nosso ponto de vista? O nosso pensamento é que vai acontecer, havendo algum recurso de apoio às comunidades, vindo de qualquer comunidade internacional, acontece aquilo que vimos no quadro do apoio às vítimas do IDAI ou mesmo do coronavírus, em que começa a haver seleção os nossos e os não nossos. Mas este combo, esta tempestade, não escolheu nossos e não nossos. Atingiu a população moçambicana, todos devem receber o apoio. Então, eu queria apelar ao governo para ter um amor, ser sensível a esse sofrimento. Poderem ainda tomar a força, continuar a fazer o seu esforço na tentativa de levantar, para poder continuar a fazer alguma coisa, porque há muita coisa que espera cada família na sua casa. Cuidar dos seus filhos, da sua esposa e muitas outras coisas. Então, quais essas necessidades básicas poderiam ser assim levados a cabo pelos aqueles que são de direito neste momento, que poderiam socorrer essas vítimas, mas o que nós não estamos a ver.
e por esta razão que nós também estamos a mostrar essa nossa indignação, os porquê que até agora os que são de direitos não manifestam interesse em socorrer essa população. A ocasião serviu também para a manifestação do sentimento de exclusão por parte do governo provincial nos programas e ações que visam angariar e garantir assistência às famílias que foram atingidas pelas chuvas intensas e ventos fortes resultantes da passagem do ciclone tropical Gombe. Temos informações que o INGC tem alguma coisa, mas enquanto está lá tudo fechado na sala, nos armazéns, o governo já está toda hora a reunir. O que reúne conta o quê? Por que não, e o INGC não pode ser a voz do comando? Então, o governo que é insensível orienta o INGC a entrar no terreno, as pessoas estão a sofrer. Estamos a ver vias de comunicação de acesso, muitas delas desligadas. Pessoas neste momento que não têm nem mínima de habitação, nem ao que comer, estão lá sem nenhum socorro. Clamam de socorro e ninguém chega neste momento fazer o socorro na primeira hora. Porque aquele socorro é aquele que está na primeira hora. Falamos daqui a 1 mês, a 2 meses, bem, pode aparecer o socorro. Mas não é aquele socorro que necessitava naquele período exatamente. Porque assim existem pessoas que nem têm um lugar onde poder apanhar abrigo. Que neste momento o governo poderia ver essa, em primeiro lugar, procurar o sítio onde pode alojar essas pessoas. Ainda assim, os dois partidos políticos da oposição deixaram ficar o seu apelo às pessoas de boa vontade, no sentido de poderem dispensar apoios com vista a minimizar o sofrimento daqueles compatriotas que ainda hoje vivem momentos de angústia caracterizados por um futuro incerto. O Sheikh Suleiman Fossé completou hoje 1000 lições de hadiths gravadas, por isso convidamos-lo a acompanhar na sua página oficial do YouTube, Facebook, estas lições que certamente irá trilhar, irá trazer muito proveito na nossa vida. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.